tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado, a qualquer lugar, lugar irei, sim, a qualquer lugar, lugar irei. Seguirei, Bom dia, Iba! Tudo bem? Como é que vocês estão nessa semana? Olha, quero dizer para você que há alegria no nosso coração por mais uma vez você abrir a porta do seu lar para que a palavra de Deus alcance, as vidas, alcance corações, transforme as histórias. Nessa manhã, onde estamos reunidos, quero chamar você para orarmos ao Senhor Deus, pedindo que Ele seja com cada vida, que cada oração, cada canção, cada leitura da palavra, a gente possa estar interagindo aqui e Deus possa estar agindo no nosso meio. Quero pedir para você, desde já, copia, compartilha o link, dá uma curtida também lá no nosso culto dessa manhã, prepara o teu coração para aquilo que Deus quer para a tua vida. Vamos orar? Deus, estamos na Tua presença e mais uma vez, ó Deus, prontos a ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos a Tua voz. Deus, eu quero rogar a Ti que nessa manhã muito especial, o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs, nessa tarde também, nessa noite, independente do horário em que estejam vendo, que o Senhor possa estar abençoando as vidas. Ó Deus, que haja uma manifestação clara do Teu poder aqui, que seja sentida por todos nós. É o que eu oro, é o que eu peço. Não que eu seja merecedor, mas com perdão dos meus pecados, e em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Vamos ler a palavra. Lucas 14, 27 é o texto proposto. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vou repetir, hein? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A gente vai cantar, te adorar, Senhor, é o meu prazer. Que não seja apenas da boca para fora, que a gente realmente tenha prazer de estar e adorar ao Eterno. Vamos louvar? Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paz.
amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti, Senhor. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu. Para adorar a Deus, adorar a Deus vai além das emoções. É o Santo Espírito tocando e transformando os corações, pois a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder para ganhar. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Oh, oh, Depois dessa apresentação da Elaine, estamos com saudade, né? Estávamos com saudade de você cantando. Que bom ouvi-la, né? Deus usando a sua voz para nos abençoar. A gente vai para os dízimos e ofertas. Está aí na sua tela o número da nossa conta, agência e banco, a fim de que você possa transferir
seu dízimo, a sua oferta, contribua com a sua igreja, continue, trazendo a casa do tesouro, a sua oferta, o seu dízimo. É um tempo difícil, sei que são tempos difíceis, mas acredito, creio mesmo que Deus tem sustentado você, então não há o que temer. E a gente então vai agradecer por você ter trago à casa dele seu dízimo e a sua oferta. Vamos lá? Deus, obrigado pela fidelidade de cada um dos meus irmãos, não à igreja ou a mim, mas ao Senhor. Obrigado porque, sendo dono de toda a prata e de todo o ouro, o Senhor nos dá o privilégio de participarmos, cooperarmos contigo na tua obra. Obrigado pela manifestação do teu poder e o teu cuidado. Obrigado porque o Senhor está abençoando as nossas despensas. Abençoa aqueles também, ó Deus, que não têm com que sustentar. Provém o alimento, ó Deus, para que haja mantimento na casa dos meus irmãos também. Abençoa os aniversariantes, abençoa cada um que precisa da tua bênção. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. É o momento que a gente se alegra também quando a gente pode mandar aquela mensagenzinha para a pessoa que a gente não encontrou. Talvez estejamos há 5 meses sem ver o determinado irmão, por conta dessa pandemia. E aí bate aquela saudade. Quero convidá-lo a mandar uma mensagem, abraçar quem está perto de você, dar um beijo. É tempo da gente louvar a Deus, continuar louvando a Deus, cantando. É de coração. Como descrever? Como explicar um amor tão grande de Jesus por nós? Podemos louvá-lo, podemos exultá-lo em toda a sua beleza. Vamos lá? Louvando a Deus. Como descrever? Como explicar? Amor que vai de leste a oeste pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou. É de coração. Tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor. É de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste pra me resgatar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde eu estou. É de coração. Tudo que
as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Vamos à ministração? No final dos anos 90, até o início dos anos 2000, nós tivemos uma consagrada série de TV. Essa série passava na Rede Globo e o nome da série era Você Decide. Eu não sei se você se recorda, talvez você seja novinho, né? Tenha nascido depois dos anos 2000. Se você nasceu depois dos anos 2000, é muito provável que você não se recorde dessa série. Mas quem tem 25, 30, 40, 50 anos vai recordar bem desse programa de TV. No que consistia esse programa, né? Era uma história, sempre uma história dramatizada, bem interpretada, atores consagrados. E nessa série havia uma questão a se resolver, a se decidir, como o próprio programa, o nome do programa já sugeria, você decide o final. E aí eu lembro que o primeiro episódio, né, eu fui dar uma pesquisada, o primeiro episódio tratava de um delegado de polícia. E esse delegado, ao ver um vídeo de assaltantes, ele percebia que um filho ou filha estava participando do assalto. E qual era o grande dilema moral, né? Deveria o pai delegado prender seu próprio filho, filha, ou não? Qual deveria ser a sua decisão? E aí o pessoal ligava, né, usando telefone. No material que eu fui pesquisar, foram 4.000 votos a favor que ele prendesse o seu filho, que no final descobriu-se que era uma filha, e não prendesse 2.000 e pouquinho. E aí o final do programa, o desvendar daquele episódio, era baseado na opinião da maioria. E essa série, né, esse programa, ele fez muito sucesso. Ele ficou no ar assim uns 8, 9 anos. Episódios muito complicados, falando sobre preconceito. Muitos foram os temas, acho que foram mais de 300 episódios. E isso gerava, né, uma discussão. Eu lembro que durante a semana o pessoal na escola, no trabalho, o pessoal ficava discutindo, e aí, qual deve ser a posição? Você viu aquele episódio? Olha como é que o povo decidiu, você viu o final? E a gente ficava entretido naquilo dali, né? Era uma comoção, se eu posso usar essas palavras. Era um momento bem interessante na Semana do Brasileiro, quando acompanhava esse programa. Ele já não temos mais, mas foi um programa que marcou muito a vida da sociedade brasileira, né? Afinal, a Globo é a televisão que mais alcança nesse tempo.
E eram muito boas as discussões. Por que eu iniciei falando desse programa, então? Eu iniciei falando desse programa porque a mensagem de hoje ela tem um pouco a ver com isso. Sobre qual escolha você vai fazer. Eu vou te apresentar também, na verdade, no Você Decide era uma história com 2 finais. Eu vou te apresentar 2 histórias com uma possibilidade de final. E aí vai estar a sua escolha. Que final você vai tomar? Quero te apresentar as 2 histórias na intenção de você pesar cada movimento, cada encontro que Jesus teve com 2 personagens diferentes, a fim de que você possa refletir em cima das escolhas que você tem tomado ao longo desse tempo, a respeito da submissão que você precisa ter ao Senhor teu Deus. Talvez você esteja levando uma vida conforme a sua própria vontade, tomando as suas escolhas, tomando as suas próprias decisões, fazendo as suas próprias escolhas. E aí você percebe que entre a sua escolha e a escolha de Deus há um abismo, há uma dificuldade. Mas eu quero levá-lo a essa reflexão. O que você tem feito, quais escolhas você tem feito. E eu nem quero, nesse primeiro momento, usar a Bíblia. Eu quero lembrar a você 2 histórias que a palavra de Deus nos traz, a fim de que a submissão possa ser exemplificada mais do que a gente tem tentado fazer. Qual é o preço da submissão? Qual é o resultado da submissão? E aí eu quero, na primeira história que eu quero apresentar a você, é a história do jovem rico. Uma história que talvez você já se recorde. Mal eu falei, você já se recordou. A história do jovem rico nos traz um homem, aparentemente um homem que tinha boas condições financeiras e um homem muito religioso. Seguia as escrituras, dava o dízimo, era uma pessoa que fazia esmola, fazia caridade. Esse jovem conta-nos a história que ele veio perguntar a Jesus o que mais ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Vocês lembram dessa história? Sim, eu poderia estar lendo aqui o texto da palavra de Deus, mas eu não quero usar o texto, eu quero usar a história. Esse rapaz era um bom rapaz, um bom partido, se a gente pode colocar assim. Alguém que era respeitável, alguém que era reconhecido pela comunidade, alguém bondoso de coração. Essa é a primeira história. A história de um homem bom, que fazia coisas boas, que dava esmola, que não tinha muitos problemas morais, muitos pecados morais. Era aquela fina flor, se a gente pode dizer assim. A segunda história que eu quero te apresentar é de um homem que era execrado pela sociedade que o cercava. Era um homem que cobrava impostos. Um homem que tinha lucro a partir da cobrança que o governo tinha sobre a população. E esse homem, então, era aquele que executava, aquele que ia lá atrás, aquele que ia buscar aquele que estava devendo. Quando alguém estava devendo, ele ameaçava e ele falava que ia tomar as terras, tomar as casas, tomar as posses. Era aquele homem que o povo queria passar longe. Esse homem tinha vivido uma vida do seu jeito. Possivelmente com muitos pecados morais, muitas questões internas, muitos deslizes.
e não era alguém benquisto, ele não era um bom partido. A primeira história, você viu que o cara era um homem exemplar, que tinha uma vida exemplar. A segunda história de um homem que não tinha uma vida exemplar, um homem que estava no pecado, que tinha muita dificuldade. E nós vamos ver esses dois homens, em determinado momento, se encontrando com Jesus. Esses dois homens, o jovem rico e o coletor de impostos, eles vão se encontrar com Jesus em momentos bem marcantes. A Bíblia vai registrar esses encontros, vai falar desses encontros ou vai contar alguma história sobre esses encontros. E assim como lá na história, né, do Você Decide, a gente hoje vai estar diante dessa questão. Qual o homem a se seguir? Ou qual o homem que decidiu seguir a Cristo mesmo diante de todas as suas dificuldades? Mesmo ou de tantos acertos? Será que o primeiro homem foi o homem que seguiu a Deus, seguiu a Cristo? Ou foi o segundo homem, aquele com mais dificuldades, aquele com mais problemas? Nós queremos contar o final dessas duas histórias para você, dizendo que seguir a Cristo nem sempre é uma questão de sermos bons ou não. Seguir a Cristo vai depender muito das escolhas que nós queremos fazer, daquilo que queremos deixar de lado, a fim de que a nossa vida se pareça mais com a vida que o Mestre quer pra gente. Sempre é um desafio, sempre é uma bifurcação. Continuar como estamos ou querermos mudar para seguirmos a Cristo. E aí? O que você vai decidir? Aguarda, porque nós vamos ler o final dessa história, da primeira história, e o final da segunda história, a fim de que você também escolha a melhor parte para a sua vida. Bem, então a gente agora quer apresentar, né, o final das duas histórias para você, se você não recorda, né, do final dessas duas histórias. Desses dois encontros que dois homens diferentes tiveram com o mesmo Jesus. A primeira história, né, fala do jovem rico. E lá em Mateus 19 está registrado essa história. Também está registrado em Marcos e em Lucas. Mas a gente vai usar o texto de Mateus. O texto é Mateus 19, a partir do verso 16. Mas nós só vamos ler 2 versículos, porque o início da história eu já contei para você. Agora é preciso contar o final. Assim como tinha lá no Você Decide, o final é o grande desfecho da história. E eu quero apresentar esse primeiro final. Lembra que o jovem rico era um cara que seguia os mandamentos, era um cara religioso, de vez em quando dava esmolas, era a personificação do crente perfeitinho, né? Daquele cara que seguia tudo que a lei mandava. Mas quando ele vai perguntar para Jesus, para ir realmente assim ser o grande finale, as coisas mudam. No versículo 21, Jesus vai dizer para ele: olha, se você quiser se salvar, se você quiser ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aquele homem
fazia tudo direitinho. Mas faltava-lhe uma coisa, na verdade faltava-lhe tudo, que era a submissão completa à vontade de Deus. Não tem como a gente se relacionar com Deus, com Jesus, e não sermos submissos por completo. Querermos gozar de tudo aquilo que Deus tem para nós, que Jesus tem para nós, se nós não estamos delegando ou não estamos entregando a Ele tudo o que nós temos e somos. A história desse homem, a princípio, tinha um final espetacular. Afinal, durante toda a vida, ele obedeceu aos mandamentos. Ele obedeceu à lei. Mas faltava uma coisa. A segunda história era daquele cara que não era tão perfeitinho assim. Na verdade, como eu te disse antes, a segunda história e o personagem principal, o coletor de impostos, ele tinha tido uma vida até ali bem à sua vontade. Ele era um representante do governo romano. Ele poderia se envolver com as famosas falcatruas. Ele poderia se dar bem, e acredito que se deu muito bem financeiramente. Ou seja, a sua vida já estava bem encaminhada, mas a sua vida tinha sido pautada em valores que não eram os valores corretos. E a gente vai ver o encontro desse jovem chamado Mateus. Acho que você conseguiu perceber quem era esse coletor de impostos, mas se não, é Mateus, um dos seguidores de Jesus. Mas eu quero relatar para você a história desse encontro que Jesus teve com Mateus, ou Levi. Está lá registrado em Mateus 9. O jovem rico, Mateus 19, e Mateus no capítulo 9. E vai dizer o seguinte: saindo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou e foi. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Mateus, até aquele encontro, ele tinha vivido do seu jeito. Mas quando Jesus o chama, o convida para segui-lo, a sua vida e o final da sua história vai mudar por completo. Ele resolveu se submeter à ordem que Jesus estava dando. E perceba que quando Jesus vai chamar os discípulos, é sempre no imperativo. Quando ele chama o jovem rico, é no imperativo. É uma ordem. Vem e segue-me. Vem e siga-me. Só que quando a gente está vivendo com Jesus, quando a gente está na presença de Jesus, sempre há a possibilidade de uma escolha. Ele nunca vai nos obrigar. Ele não tinha obrigado o jovem rico, durante toda a sua vida, a obedecer os mandamentos. O jovem rico tinha feito isso porque quisera. E ele também nunca obrigou Mateus a seguir os mandamentos, tanto que Mateus não seguiu. Mas quando Jesus nos faz um convite à submissão da sua vontade, submissão à sua vontade, aí a bola vai estar com a gente, nós vamos decidir. E aí é que está o link lá com a pequena introdução que eu fiz, porque diante daqueles conflitos morais que os telespectadores tinham
para decidir que final a história iria tomar, era muito do que cada um considerava. E ao nos encontrarmos com Jesus e termos esse momento de escolha, é também de acordo com aquilo que nós queremos para a nossa vida. O problema é que a gente não quer, nesse tempo, assim como o jovem rico, às vezes consideramos as coisas que temos riquezas, e por mais que a gente tenha muito dinheiro, muita saúde, ou muito lá, seja lá o que você achar que tem muito, nada disso é muito diante daquilo que Deus tem para nós. O jovem rico achava que tinha muita conexão com Deus e para ser completo só faltava alguma coisinha. E Jesus, ao encontrar-se com ele, a falar com ele, o confronta, dizendo que faltava o que lhe era mais penoso. E talvez nesse tempo, o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, através do seu próprio Filho Jesus Cristo, esteja falando contigo. Ainda falta você entregar alguma coisa. Mas você tem resistido. Você tem falado que não. Não, eu não vou te seguir para deixar as minhas riquezas materiais. As minhas riquezas materiais são mais importantes para mim do que te seguir. E aí você baixa a cabeça e sai triste. A outra história vai falar de um homem que tinha os bens financeiros, os bens materiais. Mas quando é convocado por Cristo a segui-lo, ele não pensa duas vezes. Ele abandona aquela vida para seguir Jesus. Lá o Você Decide trazia para a gente algumas decisões, como eu te disse, a maioria bem difíceis. E eu creio que você nesse tempo está diante de algumas situações também bem difíceis. Talvez entregar o seu corpo como oferta viva diante do Todo-Poderoso, mas aí você tem preferido cultuar o seu próprio corpo. E aí nós temos várias formas desse culto ao próprio corpo. Pode ser na academia, pode ser que você ache que esses são os melhores dias da tua vida e não vale a pena dedicá-los por inteiro ao Senhor. Talvez com os teus bens, talvez você seja uma pessoa que já alcançou um patamar financeiro muito interessante. E aí você não quer atender ao chamado de Cristo para a tua vida porque você não quer diminuir o nível da tua vida material, da tua vida financeira. Talvez você ache que já tem encontrado a felicidade no colo de alguém, estando com alguém, e não vale a pena estar no colo de Jesus e ser tomado por Ele. E aí, ao invés de fazer a escolha que Mateus fez, você está fazendo a escolha que o jovem rico fez. E eu acho que eu já te disse isso uma vez ao pregar sobre o jovem rico. E agora eu quero novamente lembrar a você e fazer essa comparação. A gente não tem nem o nome desse jovem rico. A história não diz, a Bíblia não vai contar. Porque ele escolheu seguir os seus próprios caminhos. E quando escolhemos seguir os nossos próprios caminhos, a nossa história não vai ser perpetuada. Porque as músicas já falam, os poemas já falam, a gente não leva muita coisa dessa vida. O que a gente leva dessa vida são os relacionamentos que a gente construiu, as pessoas que a gente influenciou. E esse jovem teve a oportunidade
de seguir Jesus Cristo e tomou um outro caminho. Mas o coletor de impostos, que tinha tido uma vida dissoluta, uma vida lá do seu jeito, tomando suas próprias decisões, fazendo o que era mal perante a sociedade, mas no encontro com Jesus a sua vida foi completamente mudada. E a sua história foi contada. O seu nome está perpetuado nos grandes nomes da Bíblia. Foi um dos seguidores mais próximos de Jesus. Quando a gente está, então, nessa caminhada de estarmos mais submissos a Deus, as histórias que eu contei hoje mostram também pra gente que não basta a gente ter tido uma vida muito legal, muito certinha, muito direitinha, se quando Jesus nos convoca nós não atendemos. De nada vai adiantar ter dado dízimo, ter cantado no louvor, ter cantado no coral, ter vindo para a igreja, não ter cometido pecados morais, sexuais. De nada disso vai adiantar se, ao sermos convidados, a sermos inteiramente submissos a Ele, nós dizemos não. Em contrapartida, Deus transforma a história de Mateus, do coletor, em uma nova história, inclusive com um novo nome. Apagou o passado, tudo aquilo que tinha de ruim. E a partir do encontro com Jesus e aceitando esse chamado do Cristo, ele o segue. Quando estamos falando sobre submissão, quando chegamos até nesse mês, já no final do mês, falando sobre submissão, o nosso desejo é que eu e você, todos nós, sejamos submissos à vontade, à voz do Todo-Poderoso, que tem falado para nós que precisamos nos entregar por inteiro. Mas talvez você esteja com medo, a sua segurança esteja em algumas coisas que você já construiu, ou talvez em algumas pessoas com quem você se relacione, mas não há segurança maior e melhor do que aceitarmos o chamado de Cristo a estarmos submissos totalmente à sua voz. Por isso, nessa manhã, eu quero orar por você, nessa tarde, nessa noite, eu não sei que horário você está assistindo. Quero convidá-lo à submissão por completo diante do Todo-Poderoso. E Ele vai te dar forças. E Ele vai ser contigo. E as experiências que você viveu até aqui não poderão se comparar às próximas que virão. As próximas que você testemunhará. Quero orar por você, pedir a Deus por você. Para que você seja mais submisso, inteiramente submisso à vontade do Senhor. Podemos orar? Deus, quero orar por cada casa, cada ouvido que minha voz chega nesse momento, clamando ao Senhor que abençoe, ó Deus, esse meu irmão, essa minha irmã, que está talvez brigando contigo para não estar submisso à tua vontade. Deus, abençoa, no nome de Jesus, abençoa, para que vença esse medo e confie por completo em Ti. Muito obrigado. É isso que eu oro, que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Chegando ao final dessa celebração, quero continuar dizendo para você que se você depender da igreja para alguma coisa, a gente está funcionando em alguns dias e horários bem específicos. Se precisar de ajuda, me liga, fala com a Rosângela, fala com a Ana Cláudia, a gente sempre está à disposição. Quero informar a igreja que nessa semana, infelizmente, nós perdemos a nossa queridíssima irmã Laíde. Foi uma perda muito sentida por nós. Estivemos ali no velório na sexta-feira, demos um apoio à família. Continue orando por eles, para que Deus conforte nesse tempo. Quero novamente lembrá-lo
Esse domingo agora, logo mais, a gente tem culto presencial. Se você quiser vir, vá ao nosso link, veja se ainda tem vaga para participar da celebração de hoje à noite. Esteja com a gente, é um tempo de retorno, a gente está em adaptações, mas queremos contar com você também aqui na igreja, ok? Acho que é isso. Não temos muito a falar hoje. Que Deus abençoe a sua semana, que Ele lhe dê um excelente almoço de domingo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por estarmos te cultuando. E, ó Deus, obrigado por ouvirmos a Tua voz hoje. Continua a falar conosco. Guarda, Deus, as nossas vidas no meio de tanto problema e adversidade. Nos concede um almoço na Tua presença e que logo mais possamos estar na Tua casa te engrandecendo. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Tenha um excelente domingo. Se tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei, sim, a qualquer